Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. Essa é do Paulo Leminski, um samurai de lâmina afiada. Já Arlindo, o livro da minha convidada, é uma história em quadrinhos sobre pessoas querendo ser quem elas são. A história, os desenhos, as cores, tudo saiu da cabeça dela, talentosa, premiadíssima, Luísa de Souza, a Ilustra Lu, que está aqui. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui. Conta para quem não te conhece, quem é você e como você define o que você faz? Então, meu nome é Luísa de Souza, eu estou pelas interwebs como Ilustra Lu e eu escrevi esse quadrinho porque eu queria aprender a fazer um quadrinho grande. Eu trabalho com ilustração desde 2014, mas eu sempre gostei muito de quadrinho, aprendi a ler com quadrinho e eu sou apaixonada desde sempre, principalmente depois que eu descobri que as pessoas faziam quadrinhos que não eram sobre super-herói. Que podia. Que podia. Eu lia muito super-herói. Aí eu descobri que não precisava ser de super-herói para fazer quadrinho. Aí eu fiquei muito feliz. Olha, eu não resisto, eu vou ficar com ele aqui porque para vocês sentirem, pessoal, o poder do traço dessa garota. É o Arlindo. Ó, eu não quero dar spoiler, mas é um traço, é um tema. É um tudo, assim, muito legal. Nós vamos falar disso. Ganhou o melhor quadrinho da CCXP Awards 2022, maior premiação da cultura pop no Brasil. Qual foi essa sensação do Arlindo no topo, assim? Como é que foi? Eu não posso dizer que foi uma coisa esperada, porque não foi com essa intenção que eu fiz, mas foi uma felicidade, uma realização imensa, assim. Tinha muita gente incrível que eu aprendi a fazer quadrinho com essas pessoas que estavam concorrendo. Sei. Então, só de estar indicada já era um prêmio gigante. E ganhar o prêmio de melhor quadrinho, que era tipo, um dos maiores da noite, eu já estava assim, meu Deus. Eu queria agradecer e compartilhar esse prêmio, principalmente com todo mundo que leu Arlindo. E que, pelo menos enquanto li essa história, se sentiu menos só. Arlindo é a história de um menino tentando aprender a ser quem ele é e aprendendo a se amar. E eu acho que isso fica um pouco no coração de todo mundo que lê. E eu estou muito feliz, porque isso aqui é de todo mundo que leu também. Então, muito obrigada. Lu, eu tenho a impressão que você é parte de uma nova geração de pessoas que criam história em quadrinhos. Acho que sim. Não é? Eu acho que a gente é um reflexo muito dessa horizontalização que a internet deu para a produção de quadrinho. Porque antes era muito quadrinhos que vinham de São Paulo para o resto do Brasil. Eu tinha muito essa impressão. Tá. Que a internet deu essa possibilidade da gente fazer as nossas histórias. Eu digo a gente porque eu sou do Rio Grande do Norte. Sim, claro. Então a gente descentralizou, né? Exato. Não ficou preso num eixo. Exatamente, não ficou mais tão preso no eixo. Então, vários artistas de outras regiões, de outros lugares, várias outras histórias puderam começar a ser contadas. Que bom, né? Acho que tanto eu quanto vários outros quadrinistas. Fala alguns aí pra mim, dá um playlist aí dessa galera. Brenda Maria, de Fortaleza, fez um quadrinho que eu gosto muito, chamado Cais do Porto, que são duas amigas que se encontram num ônibus, e aí você vai escutando a conversa delas no ônibus, elas vão atualizando uma a outra da vida delas, e a história acaba quando elas descem do ônibus. Só que você fica com aquela sensação de, tipo, eu quero descer atrás delas para escutar o resto da história. Pra continuar. Paulo Moreira, que é de João Pessoa, que faz umas tirinhas incríveis. E ele tem o que eu acho que é um dos melhores quadrinhos brasileiros da atualidade, que é o Bom Dia Socorro, que é a história de uma briga de zap de duas senhoras, que no final vira um Dragon Ball Z. Então muito doido, assim, eu acho que é genial, assim. Aureliano, que é de Natal também. Tá. Ele fazia umas tirinhas e ele começou uma webcomic que eu gosto muito, que é a história da Chapeuzinho. Mas é um chapeuzinho vermelho diferente. Você estava mirando um público específico quando você
criou o Arlindo, como é que foi? Adolescente, adulto, você tinha isso na sua cabeça, assim, ou não? Eu acho que quando eu comecei Arlindo, eu estava fazendo para mim. Eu estava fazendo o quadrinho que eu queria ler, que eu senti falta de ter. Com as coisas que eu queria ter ouvido quando eu era mais nova, quando eu era da idade dele. Tá. Que na história ele tem uns 15 anos, eu queria ter lido essas histórias. Então, muito do que tem na adolescência dele foi o que teve na minha adolescência. Sim, e vocês têm a mesma idade, né? Mais ou menos por aí. Menos, é. Que a história se passa em 2007, eu tinha 15 anos em 2007, Aí, então olha é por aí. Olha que bandeira é essa, hein? Será que é você? Não, vamos com calma. Não é, não. Isso. Vamos perguntar para eles. Eles mandaram muitas perguntas. Ai, Ó, a Gal de Brasília, como é teu processo criativo? Quais são as tuas referências? Meu processo criativo para fazer esse quadrinho é o que eu chamo de freestyle. Porque geralmente no quadrinho tradicional, a galera faz o roteiro todo antes, faz uns rascunhos de cada página e vai fazendo, até que no final você passa 2 anos fazendo a mesma coisa e você joga no mundo como um livro. Eu não fiz roteiro para fazer esse quadrinho. Eu postei ele como webcomic no Twitter e no Instagram durante 2 anos. O que é um webcomic? É um quadrinho que se lê na internet. Se lê em pedacinhos. Exato. Ele não está pronto ainda. É como se fosse um quadrinho seriado. Seriado. Eu postava às vezes 2 páginas por semana. Tá. E aí eu fazia essa semana, na próxima semana fazia a próxima. O pessoal fica esperando, tal, você vai engajando, o pessoal vai... Exatamente. Quando eu comecei a fazer Arlindo, eu queria contar a história desse menino, aprendendo a ser quem ele era. E, assim como ele, eu sempre tive a sensação de que a cidade de onde eu era, o lugar de onde eu era, não me permitia que eu fosse exatamente como eu queria ser. Sim. Então, a ideia de fuga, a ideia de querer fugir, de querer ir embora, que é o que aparece na primeira página e se repete durante todo o quadrinho, é uma coisa que aconteceu comigo e que eu coloquei muito na história. E eu usava muito tanto os livros quanto a música para dar essa fugida, assim, quando eu era adolescente. E eu acho que eu ainda faço isso até hoje. Eles são inspirados em pessoas reais? Alguém ali é inspirado em pessoas reais? Porque tem personagens muito fortes, né? Me conta. Eu tô espalhada em 2 personagens. Tá. Que não são Arlindo. Tia Amanda? Tia Amanda. Ah, eu tava desconfiado. Conta quem é a Tia Amanda. Pra mim, Tia Amanda, toda vida que eu queria falar com Arlindo ou dizer pra ele alguma coisa que eu queria ter ouvido, eu colocava pela voz de Tia Amanda. Mas Liz é uma eu adolescente. Eu era muito mais parecida com Liz. Na verdade, eu acho que Liz é a quem eu queria ser quando eu era adolescente. Sei. E Mas Tia você Amanda era é o quem eu sou hoje em Arlindo. dia. Eu não sei muito bem quem era. Mas eu tava ali entre Liz e Arlindo e Mari. Eu achei que você estava entre Tia Amanda e Arlindo. Ó, já teve a Liz. Não, a Liz, com certeza. Que legal, né? São muitas dimensões, né, que você consegue se expressar através de um personagem, né? E de uma história em quadrinhos, né? Que no começo você achava que era só podia ser super-herói. Superman ficou fraco, o Pinguim jogou Kryptonita, Lex, Luthor e Coringa. Segundos depois, na sala de justiça. Ele ganha a justiça toda dominada, agora só tem uma saída. Arlindo é a mistura da história de vários amigos meus. Na verdade, é um jeito que eu contei pra minha mãe, é muito do que tinha na carta quando eu contei pra minha mãe que eu era bissexual. Outro é a resposta da mãe de um amigo. Ah, sim. E outro é que a mãe de um outro amigo meu disse: não, meu filho, Nossa Senhora já tinha me contado. Ele faz, meu Deus, que santa fofoqueira. Que e ele maravilha. tem uma tatuagem da santa fofoqueira. Em homenagem a ela, né? Que ajudou ele nessa conversa. Exatamente. Que maravilha. Que já poupou ele. Já poupou. Mas a saída da mãe eu achei bonitinha também, né? Falar, não, a santa já me contou. Que legal. Esse momento para você foi difícil, de falar com os pais sobre... Eu acho que foi bem menos difícil, porque eu já pagava minhas contas, já morava sozinha, então não teve tanto a aflição que é
ver isso sendo vivido por um adolescente, por exemplo. Ou a aflição da rejeição, né? Exato. De alguém Mas que está frágil, Mas né? esse medo sempre vai existir. Vai. Esse meu amigo que me contou como a mãe dele reagiu e foi uma das inspirações para Arlindo, ele contou que na cabeça dele, sempre que ele pensava em contar, ele sentia que ele estava dando um desgosto e não um orgulho. E eu acho que isso é um sentimento que passa pela cabeça de muita gente, porque é como se a gente tivesse a vida toda tentado compensar uma coisa que não precisa ser compensada. Que não é você, né? Exato. Que doideira, né? Que a gente faz, né? A gente tem essas ferramentas hoje. Eu acredito que Arlindo é uma ferramenta muito forte para as pessoas conseguirem se enxergar antes. Que é LGBT? De uma maneira simples? Orgulho de ser quem a gente é. Você recebeu muitas histórias, assim, de Arlinders, que é bom avisar eles que existem os Arlinders. É verdade. Que incrível isso, formou uma comunidade, Exatamente. Né? Por ser publicado semanalmente como um webcomic, às vezes uma coisa que você leu em 1 hora, 2, as pessoas passaram 2 anos para conseguir ler. É claro, como se fosse uma série que Exato, era, tava né? ali uma série e era, assim, um time torcendo. Sei. Basicamente, era uma Copa. Sei. Uma Copa gay acontecendo. Claro. Doido. Mas foi muito legal porque as pessoas realmente participavam e uma das intenções de ter feito essa história como um webcomic e não necessariamente como um livro quando já tivesse a história toda, é porque a ideia também era fazer com que as pessoas conversassem sobre essas coisas que não são tão fáceis de conversar. Claro. Que é muito difícil você, como pessoa LGBT até adulta, achar um canto onde esses tipos de angústias e questões sejam discutidos. Sim. E eu recebo muita mensagem, tanto de gente muito mais nova que eu, dizendo: eu me compreendi como uma pessoa LGBT vendo esse quadrinho, quanto pessoas que vivem suas vidas, gente com 40, 50 anos, dizendo: alguma coisa aqui falou com uma pessoa de 15 anos que existe dentro de mim. Olha isso. E isso não se paga. Não se paga. Isso é uma coisa tão importante, assim. Eu já vivi isso como pai. Eu percebo outros pais que transformam isso num inferno sem precisar. E eu quero dizer que, para mim, você consegue fazer isso, não é de um jeito leve, você faz isso de um jeito muito verdadeiro, né? Mas não é, para mim, tá? Não é uma história sobre ser gay, é sobre um personagem fascinante. You're gay? My sexuality is not the most interesting thing about me. Isso daqui era uma coisa digital, aí esta garota resolveu fazer um crowdfunding, né? Sim. Colocar na internet, pessoal, vamos financiar um livro físico, né? Financiamento coletivo. O que aconteceu? Quando eu estava fazendo a webcomic, muita gente pediu o livro, pediu o livro. E várias editoras entraram em contato, inclusive a Companhia das Letras, por meio da Seguinte. E eu fiz, beleza, mas tem que ser financiamento coletivo. Por quê? Porque eu queria que as pessoas que leram pudessem fazer parte do livro. Sim. Senti que elas transformaram aquilo ali com elas mesmas, com as próprias mãos. Sim. Na Literalmente. História, literalmente. Então, a primeira edição do livro saiu em capa dura porque a galera conseguiu. Teve gente que saiu fazendo campanha. A gente conseguiu fazer uma campanha, assim, que na época foi recordista do Catarse de quadrinhos até então. Depois, algumas outras campanhas passaram, mas... Você atingiu a meta, você quase foi 5 vezes mais que a meta. Foi. Era 84, atingiu 380, não é isso? Foi. 380 mil reais. Foi. Que coisa poderosa, né? Foi um negócio muito louco. E eu acho que só aí bateu mesmo o nível do tamanho que essa história alcançou por causa das pessoas que liam. Sim. E tem outra característica que vocês estão vendo aqui na minha mão, que ela é em 4 cores, preto, branco, amarelo e rosa. Sim. Isso daí tem uma razão estética ou é para o livro ficar mais acessível? Como é que é?
as cores da história dão o tom dela. Então, por mais que se fale de coisas que são muito tristes, que são gatilhos imensos para certas pessoas que podem ler e ficar meio assim, a história não fica pesada porque as cores não são pesadas. Olha só. E por essas serem cores, tipo, amarelo e pink, são cores que são, pela sociedade, são tidas como cores femininas. Isso. Então é meio que um spoiler da história. Já é uma coisa que mostra uma ousadia, né? E são cores, às vezes, do cabelo, são cores das coisas. Exatamente. E tal. É lindo, o livro é muito lindo. Muito obrigada. E tem muita música também no livro. Sandy Júnior, Rita Lee, Pitty, Fagner. Então, tem uma trilha meio que tem a ver até com a idade, com a situação daquelas pessoas, né? O Fagner, inclusive, eu fiquei procurando uma música de Fagner, porque quando aparece essa música na história, é um momento que ele tem com o pai. Sim. Que é uma pessoa distante. E a música é uma música de amor, mas fala sobre não conseguir se afastar de uma pessoa que lhe faz mal. E sobre essa distância que existe. Então, eu fui lá caçando, eu quero uma música de Fagner, porque eu fiquei pensando, é uma cena de lavar carro. É demais. Então... E você achou Deslizes, né? Deslizes. Que é essa música. Falta coragem pra dizer que nunca mais. Nós somos cúmplices, nós dois somos culpados. No mesmo instante em que teu corpo toca o meu, já não existe nem o certo nem errado. Eu tenho que perguntar, o Arlindo vai ter continuação? Porque muita gente já está ansiosa, como é que faz isso? Todo santo dia eu respondo essa pergunta. Diga. E eu acho que a única coisa que eu posso dizer é que em quadrinho não. Nossa, que crueldade que você falou. Então é o quê? É filme, Hollywood? Não faço a menor ideia. Olha aí, não faço a menor metaverso, né? Game. Não sei. Porque jogo de tabuleiro já tem. Jogo de tabuleiro Olha já aí tem. que ela já criou um jogo de tabuleiro, camiseta, já tem uma loja, Arlindo. E eu fiz um jogo que é uma imersão na vida de um adolescente de cidade interior dos anos 2000. Sim. Que é o quê? Tem várias cartinhas de ação e de desafio, que tem desde... você foi uma criança bonita e um adolescente bonito, volte 2 casas, é injusto. Até conte a história do seu primeiro beijo, desafie alguém que está jogando para contar dele, a melhor história avança 2 casas. Oh, meu Deus, gente, olha aí, olha a vontade que você já está dando de todo mundo, né? Não só de jogar, mas de saber tudo sobre essa mulher. No próximo bloco, você vai conhecer melhor a dura realidade que inspirou a cabecinha desta mulher a criar o Arlindo. Até loguinho. Logo no início de Arlindo, história em quadrinhos da minha convidada Luísa de Souza, o protagonista diz a real sobre sua inquietude. Ele diz assim: talvez se tudo fosse diferente, eu não teria essa vontade de ir embora, mas se fosse assim, eu não seria quem eu sou. E essa não é uma opção. O Arlindo definitivamente é um cara que não abre mão, né, de ser quem ele é. Você consegue isso? Ser quem você é? Eu acho que eu aprendi isso com ele. É? É. A minha psicóloga trabalhou muito nesse livro. Sim, muito material para ela trabalhar. Eu fazia as coisas achando que eu estava inventando na minha cabeça, aí do nada destravava uma memória, aí eu ia lá... Pelo amor de Deus. Que legal. Mas eu acho que eu aprendi com ele, foi uma coisa que foi muito uma catarse fazer esse quadrinho. O Emicida botou no documentário dele uma frase que era: Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. Tem um velho ditado iorubá que diz: Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. Esse ditado é a melhor forma de resumir o que eu tento fazer. Eu não sinto que eu vim, eu sinto que eu voltei e que de alguma forma
Meus sonhos e minhas lutas começaram muito tempo antes da minha chegada. Eu acho que fazer Arlindo foi jogar essa pedra para matar esse passarinho que tava lá. Acertar esse alvo, né? Exato, porque eu precisei fazer as pazes com a minha adolescência. Como é que se faz isso? Conta pra gente. Fazendo um quadrinho uma vez por semana, que não é uma pessoa doida jogando quadrinho na internet. Mas conta pra quem não tiver a sua habilidade. Você foi fazer o quê? Você foi olhar com coragem. Sim, porque eu não tinha só que aprender a contar uma história em quadrinhos. Eu queria contar uma história que falasse exatamente o que eu precisava ouvir quando eu era adolescente. Para eu saber isso, eu tinha que olhar para minha adolescência. Para poder encontrar um jeito de falar como um adolescente, eu fui ler diário antigo, ler bilhete do colégio. Que você guardou tudo? Que guardavam as coisas. Não todas, mas eu guardava bastante coisa. Pedi coisas dos meus amigos para ler, para pegar o jeito de falar. E nisso vinha muita memória, muita lembrança. Eu sou uma pessoa que eu considero que eu me descobri como uma pessoa LGBT relativamente tarde, porque eu não tinha referência. Como você descobriu? Percebendo que era uma possibilidade existir dessa maneira no mundo. Acho que principalmente isso. Era muito difícil, porque a gente cresceu vendo todo mundo hétero, em filme, em livro, em todo canto, e o que era um elemento queer, por exemplo, estava sempre na entrelinha, estava sempre escondido. Ou de uma maneira meio estereotipada. Ou de um jeito bem sacaneado nojento, assim. Mesmo, nojento. Tipo, ou a pessoa morria, ou acontecia uma desgraça. Sempre tinha desgraça. Tinha LGBT, tinha desgraça. E eu sentia muita falta desse tipo de conteúdo. E do momento que eu consegui ter acesso a séries que falavam de um jeito muito mais honesto e gentil, que contavam essas histórias de um jeito muito mais tranquilo, eu comecei a pensar, pode. Talvez. Então pode. Quer dizer, então que pode. Então tá tudo bem. Oi, primo. Rafa. Você é prima do Vini? Prime, eu sou uma pessoa não binária e o meu pai não aceita isso. Eu resolvi vir pra São Paulo, morar com meu primo gay, que entende exatamente de tudo isso. Exatamente é uma palavra muito forte, né? O Arlindo, ele é uma história sobre a coragem necessária contra a intolerância. E aí eu estou falando de bullying, machismo, né? Os pais têm que ler. É um pai muito agressivo que bate nos filhos, que é um personagem que existe na nossa sociedade brasileira e sociedade mundial mesmo. Como encarar a intolerância dessa forma assim explícita? Você teve muita dificuldade de traduzir isso num desenho para todo mundo poder entender? As partes que não são tão explícitas são as mais difíceis. Um momento que eu acho essencial para a história, que eu acho que deu o tom da história, que é tipo, uma história feliz, é um adolescente, ele é um menino tranquilo, não sei o quê. E aí ele vai andando para a casa da avó dele e tem uma senhora que ele dá boa noite para a senhora. E aí alguém pergunta, ele continua andando para a casa da avó dele, ele escuta a conversa da mulher com a outra mulher que faz... Não, esse menino, e quem é esse menino? É filho de não sei quem, não sei o quê. É um menino bom, trabalha com a mãe, não sei o quê. Pena que é viado. Pena que é viado. E aí começa a esculhambar o menino, assim, igual a ti, não sei o quê. Vixe Maria, o pai dele deve ser triste demais, não sei o quê. E o menino chega na casa da avó, na ruína. Assim, faz... Porque é isso, é o cotidiano, a agressão do cotidiano. Sim. É como se fosse um apito de cachorro. Sim. Só quem é cachorro escuta. Exato. Nessa sigla LGBTQIA+, você é a do B, não é isso? Eu sou do B. A bissexual. Eu tenho uma curiosidade. A pessoa que é bissexual, ela descobre que
os homens e as mulheres são insuportáveis, é isso? Às vezes sim, depende do ângulo que olha, às vezes sim. Mas no geral, que todas as pessoas são incríveis. Que todas as pessoas são incríveis e insuportáveis. Insuportáveis. Que maravilha. E nós somos assim, né? O ser humano é assim. Essa é a maneira de olhar para isso, você não acha? Exatamente. E que não é porque fulano é assim que ele não também pode ser tem... de outro jeito. Ou que ele tem 1000 qualidades, boas ou más, né? Exatamente. Porque a gente tem essa... Eu tenho um gosto que é assim, independente se eu homem ou mulher, é uma pessoa muito boazinha com pitadas de maldade. É uma visão otimista até, Exato. né? Mas é a visão que a gente tem dos nossos parceiros, né? Quando você encontra os seus parceiros e reconhece que o cara tem defeito, ele ou ela, e você quer ficar, né? Exato. Com aquela pessoa. Porque se não tiver defeito é muito ruim. Deus me livre, uma pessoa Deus me perfeita. livre, Essa eu sem não defeito. quero. Gosto Aliás, esse é um defeito, a pessoa não ter defeito. Deus Exato. me livre. Você diz que faz quadrinhos para manter seu juízo no canto. Adoro essa expressão. Você está falando da sua saúde mental? Sim. Como é que ela anda? Vixe Maria. Mas assim, anda melhor do que já foi um dia. Eu Muito imagino. melhor do que já foi um dia. Imagino. Principalmente por causa de Arlindo. Sim. E se eu gostava tanto desse personagem, que tinha tanto de mim, talvez eu devesse gostar mais de mim. E aí eu comecei a fazer por onde gostar mais de mim. Eita, coisa linda! E o que você aprendeu sobre que eu sou você? ótima. Que eu sou ótima, que você arrasa, né? Eu sou linda, absoluta. Eu sou Stephanie. O nascimento do Arlindo tem a ver com aquele momento da eleição de 2018. Me corrija se eu estiver errado. Tá Aquele momento certíssimo. tranquilo do país, né? Aquele momento onde estávamos todos como de Mocó abrindo a boca. Não é uma coincidência, então. Não, de maneira né? nenhuma. E qual foi o gatilho que falou, puxa, é isso que vai me impulsionar? Eu acho que o gatilho foi ouvir as pessoas falando coisas horríveis e as crianças escutando e não poder dizer nada. Porque era horrível comigo também. E esse discurso de ódio tão horrível e profundo e sem cabimento ser tão amplamente divulgado, tranquilo assim, tô cometendo um crime contra a humanidade aqui enquanto converso com você e tá tudo bem. E tá tudo bem. Você não pode ter raiva de mim, porque eu tô aqui dizendo coisas horríveis sobre você do seu lado, xingando sua mãe, sua família todinha do seu lado, mas você tem que me tratar bem, porque é só minha opinião, o que é que eu posso fazer? Você está querendo tolher a minha liberdade Exato. de ser nazista, é isso? Eu quero ser livre, um nazista livre. Quero ser livre para ser horrível com as pessoas e não ter nenhuma consequência sobre isso. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso sempre e inclusive, assim, é uma maneira de dialogar com o que aconteceu nesses 4 anos, porque muita gente entrou nessa sem saber também, começou a destilar o ódio. E eu não estou falando só de um lado da moeda, não, eu estou falando de todos os lados, né? Quando a violência não tem partido, né? É uma coisa que chega uma hora que vira. Agora, alguém que ocupa uma posição como a da presidência da República, assim, fazendo isso, autoriza todo mundo a fazer. Exatamente. Né? As pessoas se sentiram muito autorizadas a serem intolerantes com todo mundo. Eu acho que isso é uma coisa que não devia ter acontecido. Eu acho que a gente vai demorar muito para reconstruir o que era um país onde dava para ser feliz e conviver com todo mundo. Reconstruir conexões mesmo. Exato. Eu vou reconectar a galera que tem muita pergunta para você aqui. Vamos lá. Praxedes, existe algo sobre Arlindo que você ainda quer contar? Muita coisa, eu não tenho dúvida disso. Sim. Não é? Várias coisas. Ela tem muitas coisas, só que ela não quer contar pra gente agora.
Ela tá guardando. Mas eu acho que eu faria histórias sobre os outros personagens. Não necessariamente sobre a Arlinda. Quais? Gosto muito de Amanda. Tia Amanda vai ter uma série só pra ela. Aí vamos com calma. Hã? Vamos com calma. É pro stream. Aliás, tem aqui, ó. A Riane Brito. Vai ter spin-off da Tia Amanda, olha aqui. Olha aí, o povo pede, o povo clama, mas eu não sei. É porque eu acho que eu passei tanto tempo fazendo esse quadrinho desse universo que eu queria contar outras coisas. Sim. Pra depois voltar, talvez? Dá, Não né? sei. Dá pra voltar. Mas na minha cabeça, como Tia Amanda, na minha cabeça, estudou com a mãe de Arlindo, dava uma história boa. Opa! Ué, tá aí o Breaking Bad, que tem o Better Call Saul, que é outra série incrível. Exatamente, que é muito boa. E é um personagem da série, né? Tell you about a young guy. They called him Slippin' Jimmy. Slippin' Jimmy with a law degree? I'm on the up and up. From here on out, I'm gonna play by the rules. I don't go looking for guilty people to represent. Who needs that aggravation? Thank you for restoring my faith in the judicial system. Qual o papel que você vê na arte contra o ódio? Não quero nem dizer contra o ódio, mas a favor do amor. Que eu acho que é você fazer as coisas com amor. Porque a arte tem isso que as pessoas conseguem transmitir um sentimento e quem está lendo sente. É uma transmissão de pensamento muito instantânea. Que a pessoa se coloca lá, Exato. né? E se você aciona o botão do amor, você acaba encontrando situações que têm ódio, claro. Sim. Mas isso ajuda no quê? Eu acho que dá ferramenta para a pessoa agir do melhor jeito possível. Acho que a Arlindo é uma ferramenta muito boa. E eu gosto sempre de dizer que a gente luta com as armas que a gente tem. Eu só sabia fazer quadrinho, eu fui fazer quadrinho. Claro. Eu não tenho nenhuma dúvida que Arlindo tem que ser adotado nas escolas, mesmo. Seria meu sonho. Claro, tem que ser estudado por pedagogos em onde se encaixa isso, né? Sim. Porque tem muita gente que acha que também que falar disso na escola você está criando uma ideologia de gênero, você vai estar falando de sexo, uma coisa que todo mundo sabe. Ninguém sabe nada sobre isso. Exatamente. Né? Ai, mas se as crianças tiverem aula de educação sexual, elas vão virar gays. Isso faz total sentido, porque eu tive aulas de religião e agora eu sou Jesus. Quando a gente tem ódio, onde que a gente deve guardar ele? Arlindo é muito uma história sobre como direcionar esse ódio para alguma coisa que não é você mesmo. Sim, exatamente. Esse ódio que as pessoas insistem tanto em dizer que você tem que ter de você mesmo, acho jogar fora. Transforma em outra coisa. E isso, num momento do Brasil, eu acho tão importante, porque eu falei que a eleição, você criou essas histórias todas antes da eleição de 18, e agora a gente está saindo de uma outra eleição, onde o Nordeste foi muito atacado, né? Sim. Como que você sentiu isso depois da eleição? Acho que alguém não entendeu alguma coisa. Né? E a gente entendeu. O quê? Que não tem caminho que não amor. O caminho é pro lado que não vai pro discurso de ódio, que não vai contra a cultura, que não vai contra a ciência, que não vai contra o povo. Sim. Acho que a gente entendeu isso de uma maneira muito essencial, que por muito tempo foi uma região extremamente negligenciada. Sim. E acho que o fato da eleição ter se dado como foi só mostra quem entendeu o quê. O que você espera desse país dividido para este ano, 2023? Eu espero que as pessoas enxerguem os outros. Acho que passou muito tempo todo mundo olhando para o próprio nariz ou para o que tinha de ganho, o que tinha a perder. Eu acho que faltou olhar para o outro um pouco mais, pensar no outro um pouco mais. Acho que tem uma técnica de olhar para o outro que você possa nos ensinar? Acho que olhar. Olhar mesmo, né? Escutar, ter ouvidos de escutar e olhos de ver. Né? Não é fingir, não é fazer campanha. Não é se fazer de doido. Não é se fazer de doido, nem de fazer campanha bonita na TV, né?
É só não se fazer de doido e olhar, de fato, pro outro. Não se fazer de doido. Que delícia. Ó, no próximo bloco nós vamos para lá. Nós vamos para Currais Novos, interior do Rio Grande do Norte, conhecer a história de um atropelamento que mudou a vida da minha convidada. Até logo. Quando meus olhos encantados contemplarem a cidade multiplicada, apontai-me toda a rua em que guardei minha infância, a casa singela olhando para a praça Cristo Rei. São os versos do poeta José Bezerra Gomes, lembrando da infância dele em Currais Novos, interior do Rio Grande do Norte. Ali também nasceu minha convidada, Luísa de Souza, a Ilustra Lu. Ô, Luísa, quem nasce em Currais Novos é o quê? É gente. É Currais Novense. Currais Novenses? Currais Novense. Currais Novenses e gente, claro. E Seridoense. E Seridoense, que é o Seridó. É a região. Que imagens que você tem de Currais Novos, assim, da sua infância? Acho que eu tenho muito a imagem do caminho da minha casa para a casa do meu avô, que era uma rua, subindo a ladeira. Acho que é... Calçada? Calçada. Tudo calçado. E ladeirinha mesmo? Ladeira. Morro. É uma cidade que tem... Ela vai fazendo assim. Sei. E tem as ladeirinhas lá. Tem muita ladeira. Eu acho que em Arlindo tem muita ladeira. Eu acabei de reparar nisso. Que é uma coisa que acontece, que quando tem uns momentos mais bads da história, ele desce uma ladeira. Sei, então, olha. tem umas coisas assim. Eu procurei muito... imagens e coisas na cidade que me remetessem a memórias ou cantos bonitos, ou lugares que eu acho bonito, para usar de cenário. Tipo então, o quê? Tipo o coreto. Tem um coreto que em algum momento a Arlindo tá indo para casa de mototáxi. E aí ele passa e tem o coreto atrás. O coreto existe realmente em Currais. Acho que muitas das paisagens tem uma página no final do quadrinho quando ele está andando bem quietinho, porque eu acho que o cenário ajuda também a contar a história. E na página que ele está saindo da pista de atletismo para ir para casa falar com o pai dele, ele passa uma página inteira em silêncio, só andando, e você vê ele bem pequenininho no lugar. É como se fosse tipo uma despedida da cidade. Sim. Eu acho que a cidade é um personagem também, Arlindo. Então tem muita coisa linda em Currais. Tem uma coisa que eu não botei no quadrinho, mas que eu queria ter botado, que é a parede do cemitério. Como que é? Que a parede do cemitério é toda feita de mosaico lá, é bem bonito. Eu sempre achei bonito. Eu sou meio emo. Sou meio emo, eu gosto de cemitério. Você ainda vai muito lá? Vou bastante, minha mãe mora lá. Minha mãe mora lá, meu irmão mora lá. Você tem a ligação. Tenho. Eu amo isso, não cortar a ligação. Às vezes eu precisava de uma referência principalmente para cozinha, porque cozinha de cidade de Seridó é muito diferente de cozinha de qualquer outro canto. Claro. E aí eu ligava para minha mãe e fazia: mãe, manda aí uma foto da cozinha daí de casa para ver se eu consigo fazer aqui um negócio. E aí o que você achou? A roupinha do botijão. A roupinha do botijão. Tem o cestinho das frutas de mentira e das de verdade. Várias coisas. É tão legal porque é muito parecida com qualquer cidade, de qualquer uma lugar carambola de cera. Uma carambola de cera. Carambola de cera falsa, né? Exato. Quando você saiu de lá, foi que nem o Arlindo, assim, saiu correndo, queria ir embora? Acho que foi um pouco. Foi, né? Fui fazer publicidade, comunicação com habilitação em publicidade na UFRN, lá em Natal. E aí, no meio da faculdade, teve o atropelamento. Conta aí. É um negócio muito doido. Porque, assim, às vezes eu vou falar disso, eu começo contando. Foi uma das melhores coisas que já me aconteceu. Porque eu trabalhava em uma agência de marketing, uma agência de publicidade. De noite fazia faculdade, de madrugada fazia uns textos para um blog que eu gostava de escrever. Sim. E aí eu lembro que tinha um movimento, assim, de uma galera que fazia o Ladies Comics.
que era um pessoal que fazia review de quadrinho também, que era o quadrinho independente, que é o quadrinho que não era o quadrinho de hominho, de super-herói. Tá. E aí eu achei incrível, eu fiz, quero começar a fazer quadrinho. Eu comprei um caderno, umas canetas, deixei lá, eu fiz, quando eu tiver tempo, eu passava o dia inteiro trabalhando, quando eu tiver tempo eu vou usar. Eu vou fazer uns quadrinhos, vou aprender. E aí, eu estava correndo de um trabalho para minha casa, para entregar um trabalho da faculdade num grupo. E fui pegar um ônibus, mas tinha outro ônibus vindo que era muito mais rápido para minha casa. Eu fui atravessar a rua muito rápido, um carro passou e quebrou minha perna. E aí foi aquela coisa, joelho para um lado, pé para o outro, sangue. Uma fraturinha exposta, foi assim, feio tranquila. Mesmo. Foi, eu tive que voltar para Currais, porque minha mãe morava lá, não tinha ninguém em Natal que cuidasse de mim. Der um apoio. Fiquei com aqueles fixadores externos, assim, de um negócio, um metal que ficava puxando assim. Sei. E aí passei 3 meses sem botar o pé no chão. Nossa. E aí fui o quê? Desenhar. Claro. E minha vida mudou completamente, porque depois disso eu já não trabalhei mais necessariamente com publicidade. Quando eu voltei para Natal, eu terminei a faculdade, mas eu já estava trabalhando como ilustradora. Que doideira. A sua vida mudou para melhor, Foi. né? Se aproximou mais de ser quem você é. Exatamente. Triste que vivia calada sorriu, a rosa triste que vivia fechada se abriu, e a meninada toda se assanhou. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou. Para quem não sabe, como que se faz para desenhar bem? Todo mundo desenha bem. E aí, se quiser ir desenhando melhor... Aí treina. Aí vai treinando. Porque desenhar é memória muscular. É que nem correr. Tá. Você quer ser maratonista. Isso. Primeiro dia você vai correr os 5 quilômetros? Não. Não, primeiro dia você não vai fazer uma tirinha de laé. O que você quer, hein? Satisfazer um fetiche? Lançar moda, fazer revolução, chocar? O que você quer, afinal? Um gin tônica, por enquanto. Eu fiquei stalkeando aí seu Instagram. Ah, meu Deus. Aí descobri uma moça chamada Amanda. Sim. Ela postou uma foto sua dizendo assim: obrigada por aumentar o tamanho do mundo em mim. Eita, uma declaração coisa bonita, linda. Que né? lindo, né? Quem é a Amanda? É minha namorada. Como que vocês se conheceram? A gente era amiga. A gente conhecia de ir pros mesmos cantos, as mesmas pessoas. Acho que é por aí. Quem se declarou primeiro? Ela. Eu, bem quietinha. Bem quietinha. Sem nada, não. Sem nada, eu sou durona, não vou me abrir. Quem quiser que se aproxime, foi assim? Não, também não. Estou exagerando, né? É porque eu sou mais tímida. Eu sigo no Instagram uma outra arroba desta moça que eu me identifiquei um pouco, que é Safadeza Tranquilinha. Sim. Lindas imagens. O que é isso? Obrigada. Que viagem é essa? A coisa do isolamento, né? Do isolamento. Eu sozinha, trancada em casa, não tinha o que fazer. Aí eu olhei assim, eu fiz... Eu devia aprender a desenhar desenhar figura humana, né? Figura humana e cores. Em cores. Eu, como ilustradora, eu tenho que saber desenhar cores. Em posições diferentes. Exato. Né? Aí fui desenhar Safadeza. Que maravilha. Aí eu desenhava, escolhi uma trilha sonora, porque eu sempre me ouvi das músicas. Claro. Aí eu ia lá, postava no Twitter. E aí foi uma quantidade tão assim que eu consegui fazer um artbook. E é uma arte, eu não sei se é arte erótica, é arte, tudo arte, né? Eu não sei se é exatamente é sensual. É sensual, é muito sensual e como o próprio nome diz, tranquilinha. É porque não é um negócio muito... Então, porque o erótico anda ficando também agressivo, não é? Exato. As coisas pulam na cara da gente sem a gente querer ver, inclusive, às vezes, né? Então, essa safadeza tranquilinha, eu achei de uma genialidade. É uma safadeza com cara de cafuné. Para que servem as ruas depois de ter você? Que horas são? Para que querer saber?
É lindo. Tem muito a ver com Arlindo isso, não tem? A baixaria não tem muito, não. Não, baixaria não. Baixaria não. De você estar falando de coisas, às vezes, assim, consistentes, né? Coisas Sim. espessas, vamos dizer assim. Sim. Mas de um jeito, caramba. Tranquilo. Ela falou isso, cara. Ela falou que o cara levou uma surra dos colegas da escola, que isso, eu acho que é outra coisa que o Arlindo traz também, que infelizmente é uma realidade do cotidiano aqui no Brasil, que é o bullying, né? Sim. O pânico de você estar na rua e sentir, inclusive, que a sua integridade física está correndo risco. Exatamente. Não é? Eu acho que todo mundo já sentiu isso, assim, a caminho da escola ou fugindo de alguém, não é? Uhum. Isso é muito triste, né? É sim. É horrível. É horrível. E eu acho que, assim, uma pessoa LGBTQIA+, sente isso não é só na escola, é no trabalho, é em todo canto. E a gente tende... Eu já escutei muito, vocês só vivem numa bolha, vivem entre vocês. Essa imagem não se sente seguro nos outros cantos. É claro. Tem que viver onde se sente seguro. Não devia ser assim, porque você só é quem você é. Você só está... E é uma coisa sobre... De existir plenamente. Existir plenamente e é você. Você não está agredindo ninguém. Exatamente. Né? Em Arlindo é um dos grandes plots da história. Ele aprende que a existência dele tem um valor que não merece ser punida a qualquer custo, punida por qualquer coisa. E que ele não pode tolerar, né? Exato. E aí ele encontra outros apoios aí. Exato. Imagina que legal você poder ir pra um lugar onde ninguém te conhece. Você pode inventar uma personalidade nova, se você quiser. Ué, você não gosta da sua personalidade? Gosto, mas o problema não sou eu. Você escreve na dedicatória do livro: a gente nunca esteve só, mesmo quando achou que estava. Você já se achou só muitas vezes? Sim. Na adolescência, principalmente, eu acho que uma das coisas na adolescência ser tão forte e tão arrebatadora e tão... estou sentindo tudo ao mesmo tempo. Eu acho que é um fruto da pessoa não ter referência. Essa frase aí, ela faz referência à ideia de que só você é assim. Você é esquisita. Aí vem todo mundo diz, você é esquisita. Só você é esquisita. Ninguém é desse jeito. E aí, quando eu me sentia assim, eu me sentia muito só. E aí eu fui crescendo, fui conhecendo outras pessoas, fui vendo meus amigos, tá todo mundo assim. E eles são esquisitos e são ótimos, né? Exato. Não é? É ainda melhor, tão ruim ser igual a todo mundo. Claro. E eu gosto dessa palavra, esquisito. Quando alguém fala que, tem um amigo seu esquisito, eu falo, chegou aí, puta, eu já sei que é um amigo legal. Já vou gostar. Não é? E esquisito em castelhano, inclusive, tem outro significado em Sim. espanhol, né? De extraordinário, esquisito, uma coisa única, né? Estranho. Eles adoram usar para... Estranho também. Estranho. Tem a ver com saudade. Né? Que estranho, é lindo, né? É muito bom. É muito bom ser esquisito, né? Sim. É libertador. É libertador. É tão bom ter uma pessoa esquisita aqui hoje no Provoca. Ninguém tá nem aí se o mundo aposta em ser legal. A gente é Adão e ser legal é ser do mal. Meu amor, você promete que vai me amar pra todo sempre? permaneceremos encantados um com o outro como na primeira noite em que nos conhecemos. Ai, o nosso primeiro encontro. Você me levou pra via Morte e Vida Severina. E como nós rimos. Você tem coragem hoje de ser quem você é e lustrar a lua? Coragem eu tenho e vontade bastante também. Então eu faço um trabalhinho para que todo dia eu consiga fazer isso. Consegue? Tem dia que sim, tem dia que o outro dia eu consigo mais. Tem dia que bate na trave mesmo, né? Ou vai lá para... Ou então volta, que você faz, meu Deus, por que eu tô agindo como eu tinha 7 anos? Não preciso fazer isso. Pra que a gente faz isso, hein? Exato. A gente está enganando quem, né? Exatamente. Quem que nós estamos enganando? Mas tem uma coisa que eu acho interessante, é que, tipo, a gente é ensinada a não ser espontâneo. Geralmente criança, quando é muito honesta, sabe aquela criança que fala um absurdo assim, Claro. que sai que a mãe fica, menino, pelo amor de Deus. E aí você é ensinado que é errado mentir. Sim.
Mas você também não pode falar a verdade. Isso. Que sentimento Como é que você se vira aí? Exato, aí você vai meio que disfarçando e sendo bonzinho. E aí chega uma hora que você é tão bonzinho que você tá sendo ruinzinho com você. Claro. E aí você sente que você não pode ser você, porque se as pessoas que gostam de você porque você é bonzinho não gostarem de você, quando souberem que você não é tão bonzinho assim. E aí você fica preso naquela ideia que as pessoas têm de você. Então isso te impede de ser mais espontâneo, mais verdadeiro. E acho que isso vai sendo cortado desde que a gente tá criança. Meu Deus, eu acho que agora você iluminou a minha infância, é de muita gente, porque o que você disse é, você não pode dizer isso, menino, né? Ainda tem esse negócio, vai lavar essa boca. Né? Exato. Você não pode dizer isso, mas você tem que dizer a verdade. Exato. Cara, como é que resolve essa sinuca de bico? Tem um livro da Bell Hooks, que é o Tudo Sobre o Amor, que eu falo mais dele do que de Arlindo até. Tá. Que é um livro muito bom e que tem um capítulo que é sobre mentiras. Sobre como a gente é ensinado a viver de mentira. Sim. E como fazer para sair desses cantinhos. É um Viver significa aceitar e também ser mentiroso, não é isso? Não era para ser. Não é para ser, mas, não é? No Mas geral, é o que acontece. Como um todo, né? acontece. Eu tô sem paciência. Tô sem paciência. Temos que praticar esse negócio aí, hein? Exato. Eu tento. É esse o trabalho que a pessoa faz. Porque não é orgânico. A gente não faz isso desde sempre. Não faz, pelo contrário. Eu não era nem um pouco espontânea. Sei. Eu tava sempre assim. O que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer? Porque tem várias coisas que eu não posso. Então, eu ficava assim, eu era muito estressada. Não que eu não seja estressada hoje em dia, mas eu era mais estressada por motivos alheios a mim, que me faziam ter consciência de que eu não podia ser eu. Que legal. Eu vejo isso, sabia? Porque eu vejo assim você como uma pessoa com uma energia assim, sabe, incalculável, digamos assim, mas que você colocou ela num lugar legal e está feliz com ela. Sim. Mesmo que de vez em quando dá uma capotada no guarda-reio ali, que é do jogo, né? Uma amassada na lataria. Você é muito jovem, tem lataria novíssima, pode amassar muitas vezes. Às vezes está um pouco estragada a lataria já. Tanto quebrar o sócio. Então, Luísa de Souza, Ilustra Lu, mãe de Arlindo, de tantas coisas lindas que nós vamos ver ainda, me diga o que é a vida? Acho que a vida é tentar agir com amor, na medida do possível e quase sempre. Na medida do possível e quase sempre. Você é do Rio Grande do Norte, você não é mineira, não. Essa foi uma resposta mineira. De maneira alguma. Foi a resposta seridóense. Seridó também é assim? É. Pela beirada. Então me diga, Ilustra Lu, o que é a vida? É muito complexo. Não tem uma resposta assim. É tentar fazer a melhor coisa possível. Que não seja a melhor coisa para os outros, mas para você também. Acho que é isso. E dar comida goiaba. Que é as coisas que a pessoa não pode esquecer de fazer. Tentar ser uma pessoa boa. Goiaba. É uma gata. É uma gata. A gente abre a boca e fala, né? Pois é, não sei nem o que é que eu tô falando. O que é que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho 6 anos. E eu tô por aí também. Conversa de criança é a conversa mais séria que existe. Exatamente. Sabe com que eu aprendi a conversar como criança? Assistindo o Castelo Eu tava te reconhecendo. Olha aqui, gente, eu tava reconhecendo ela. Mas é que ela cresceu muito. Olha que linda. Será que tem mais gente que virou Arlinda depois dessa entrevista? Eu espero que sim. Eu também. Chega mais aí, gente. Chega aí, seus novos Arlinders. Tem espaço para todo mundo. Um beijo para todos os Arlindos. Vocês são maravilhosos. Um cheiro no coração de vocês.